Dando continuidade, convidamos para o painel de abertura o presidente do Conselho Empresarial de Cultura da CRJ, senhor Sérgio Costa e Silva, a vice-presidente de comunicação da CRJ, senhora Jacira Lucas, o assessor da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, senhor Júlio César de Souza, representando a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, senhora Daniele Barros, o diretor de investimentos da Rio Filmes, senhor Maurício Irata, representando o secretário municipal de Cultura, senhor Marcelo Calero, a diretora de marketing da Secretaria Municipal de Turismo, senhora Fabiana Missi, e o diretor do Instituto Lemob, senhor Augusto Archer. Esse nosso seminário está sendo gravado e ficará disponível na página do Associação Comercial do Rio de Janeiro. Passamos a palavra para a vice-presidente de comunicação da CRJ, senhora Jacira Lucas, para a mediação dos trabalhos. Bom dia, pena que eu sou baixinha, mas eu estou me sentindo uma estrela aqui nesse púlpito. Como vocês já sabem, eu sou Jacira Lucas, vice-presidente de comunicação, sou jornalista, trabalhei a vida inteira como âncora de jornal, por isso que eu fico à vontade, às vezes sou até exagerada, muito palhaça, mas eu sou feliz, é porque eu estou com frio, por isso que eu deixei aqui. E estou com um prazer muito grande de participar desse momento, porque eu sei pouco de inteligência artificial. Gosto muito de todo mundo que está na equipe, de todo mundo que está nesse conselho. Agradeci muito ao Sérgio ter me convidado, somos amigos de longa data, e sei que nós vamos acabar acrescentando informação e leveza ao tema. Porque, em geral, quando a gente não entende do tema, a gente tem até constrangimento de fazer perguntas, para não se sentir assim, menos inteligente, menos antenado. Então, todas essas pessoas que nos deram o prazer de participar vão nos ajudar, ou dizendo que não usam e não entendem nada, ou nos dizendo tudo que elas entendem e usam de inteligência artificial. Bom, nós temos aqui a diretora de marketing da Secretaria Municipal de Turismo, a senhora Fabiana Missi. Eu acho que, por ser menina, devia ser a primeira pessoa a falar. Nesse aspecto, eu protejo a minha classe. E eu acho que, ao invés de eu ler tudo que você já fez na vida, eu acho que você devia apresentar quais são os teus prazeres e o teu orgulho profissional. Você não acha melhor? Acho ótimo. Então, Bom dia a divirta-se. todos, obrigada pelo convite. Convido para a mesa. Tá. Então, muito obrigada a todos aqui presentes. Obrigada, Daniela Maia, nossa secretária municipal de turismo. Estou aqui representando, né, a secretaria. E é um prazer, eu já estou há 4 anos, quase, estou, né, nesse governo do Eduardo Paes, né, do nosso prefeito, desde o início. Fui 2 anos diretora de marketing da Rio Tour, e a gente fez muitos trabalhos com inovação, tecnologia, nas feiras internacionais, levando um novo conceito, com muitas coisas modernas. Fizemos um cubo imersivo, a gente levou tecnologia para o mundo inteiro, mostrando o que o Rio tem de melhor, não só mostrando a cidade como antes faziam nesses eventos, com mesas, apenas isso, a gente montou um espaço imersivo, isso já em 2021, 2022, e que impactou no mundo inteiro. A gente levou para a França, a gente levou para Portugal e também para Las Vegas, nos Estados Unidos, e foi um grande case de sucesso nas feiras, chamando a atenção do Rio para o mundo inteiro, como há anos não se via. Então, a gente está sempre buscando inovação, ir além, procurando as novidades. Antes disso, eu fui empresária há anos do setor de audiovisual, dirigi diversos programas de televisão nos canais Globo, né, antiga Globosat, muitos programas de viagem, como Hotéis Incríveis, como programas de viagens como Sem Destino, Mundo Afora, no GNT também, e diversos outros no Multishow e no Sport TV, Olimpíadas de Sydney 2000. Fui dirigindo a equipe
parte jovem, mostrando o que tinha de novidades, também em Atenas 2004, e uma estrada longa aí no setor de entretenimento, audiovisual e marketing. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. A Andréia e a equipe prepararam 4 perguntas que serão feitas para todos, e cada um diz para nós qual é a sua experiência. Para seguir uma ordem mais ou menos organizada, eu queria que o Júlio César de Souza, que tem um currículo também enorme, se apresentasse. Bom dia, Júlio. Bom dia. Bom dia a todos. Presidente, obrigado pelo convite. A secretaria está aqui presente. Aspásia, deixa um abraço aqui da nossa amiga Thaís, lá do Sinal do Vale. Aspásia está sempre presente com a gente nisso. Maria Augusta, bom dia. Está aqui uma das maiores assumidades quando a gente fala de cultura e carnaval, sempre presente no dia a dia da nossa secretaria. Deixa um abraço caloroso da nossa secretária de Estado, Daniele Barros. Daniele tem provocado uma grande ebulição da cultura no estado do Rio de Janeiro. A gente tem trabalhado muito e, bem, meu nome é Júlio Souza, eu estou gestor da Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro. Eu também sou vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Duque de Caxias, cidade essa que é a segunda economia do estado. A Aspásia está sempre lá com a gente, lá, acompanhando o dia a dia dos avanços que a gente tem realizado. Estou embaixador da cidade de Miguel Pereira, uma cidade que está avançando bastante, está crescendo muito e tem cobrado muito ao prefeito, que é uma pessoa de muita acessibilidade para esse olhar, não só para o turismo, mas para a cultura também na cidade, para que a gente possa desenvolver. Está criando um centro de convenções maravilhoso, 5.000 lugares lá, e a gente vê tanta coisa acontecendo. E eu digo, tem 2 cidades hoje muito próximas a mim, que eu tenho muito carinho, que é Miguel Pereira e Areal. São 2 cidades. Areal hoje está com 10 vinícolas. Então, quando eu olho a economia criativa, a gente consegue olhar tudo isso nessa franca evolução que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro. E, diante disso, eu posso dizer que a Daniele Barros, há 3 anos e meio atrás, para vocês entenderem, nós tínhamos 80 milhões de fomento à cultura no estado do Rio de Janeiro, entendendo que o estado do Rio de Janeiro compreende 92 municípios. E esses 80 milhões, Aspásia, a Dani já deve ter falado isso para você, somente 5% ia para o interior e para a Baixada, ou seja, 91 municípios recebiam muito pouco. 95% desse recurso se concentrava na cidade do Rio de Janeiro, que já tem uma lei própria de ISS, e já trazendo a cultura da capital. Então, a gente precisava muito democratizar o acesso à cultura, preparar essa base da cultura. E aí, com muito orgulho, eu posso dizer que hoje a gente está investindo 1,5 bilhão na cultura, e 68% disso é no interior e na Baixada. Daniele tem feito um trabalho incrível de realmente trabalhar na democratização e no acesso à cultura. Hoje nós temos diversos programas, o Passaporte Cultural, que vai até o interior e traz essas pessoas aqui para que elas conheçam o nosso teatro municipal, o Bondinho, o Cristo, e tantas outras atividades culturais que nós temos no estado do Rio de Janeiro. De igual forma, agora a gente está levando para o interior também, para as pessoas descobrirem o quão rico é a cultura dentro do interior do estado do Rio de Janeiro e quantas potencialidades a gente tem. Esse é um dos trabalhos que a gente tem desenvolvido muito na democratização e acesso à cultura. E, de outro lado, a gente está pela primeira vez também fazendo reforma, né, nos nossos bens culturais. A gente nunca teve uma reforma no Parque Lage, que é da Secretaria de Estado de Cultura, Administração. O Teatro Municipal, a gente tem feito grandes obras lá e reformas também. O diretor artístico está aqui, o Eric Herrero, tem feito um trabalho incrível. Então, você vê um teatro que tem 2.000 lugares hoje, a lotação tem sido de 1.800. A procura tem sido muito grande para todas as sessões de um teatro municipal. É justo isso, essa abolição que a gente está fazendo. A gente transformou a secretaria, a gente sai de um aluguel e vai para dentro da biblioteca, do Parque Lage. É um lugar que a gente não tem custo de aluguel e a gente está ali provocando um hub de criatividade naquele lugar. Né? Nós temos um estúdio público de dança, nós temos um estúdio público de gravação, nós temos um teatro e um auditório. Então, a gente promove muita atividade cultural dentro da secretaria hoje. A gente procura estar presente, trazendo de todos os lugares. A gente traz de Cambuci e, de outra forma, a gente também troca. Né? A gente está criando muitos cinemas no interior, que são espaços multiuso, de audiovisual, de teatro, de dança.
para que as pessoas possam ter um lugar, porque, por incrível que pareça, você pega cidades próximas aqui, como eu citei, Areal, e você não tinha um teatro, você não tinha um cinema, então as pessoas não respiravam cultura. Então, além de fomentar, além de colocar o recurso, a gente também está promovendo também espaços para que isso aconteça dentro das cidades, que isso possa vir a acontecer. E aí eu costumo dizer que a gente se preocupa com todas as pautas, né? A gente criou uma escola de cultura dentro da secretaria, junto com o Sebrae e alguns outros parceiros, que a gente está também formando as pessoas. Porque não adianta, a gente botou muito recurso no interior e a gente entendeu que as pessoas não sabem fazer um projeto, não sabem prestar contas e não participam das grandes oportunidades que acontecem no Estado. Então, hoje a gente está formando e capacitando gestores de cultura. E pessoas que sempre fizeram cultura, mas não tinham CNPJ regularizado, não tinham estatuto. Então, a gente também está fazendo isso. Para vocês terem uma ideia, a Aspásia foi muito importante nesse sentido. O Fundo Estadual de Cultura, ele estava travado há 20 anos, mesmo com o Cumpra-se. E hoje a gente tem um fundo que hoje tem promovido a cultura no estado do Rio de Janeiro. Isso tem funcionado. E aí, 20 anos travado e você voltar, isso nos permite hoje promover editais para blocos e para setores que nunca tiveram recursos, como Folia de Reis, o Carnaval do Interior. Então, a gente tem feito realmente essa estrada, né? Melhorando essa estrada de acessibilidade da cultura para todo o estado do Rio de Janeiro. Sair de 80 milhões para 1,5 bilhão, sair de aproximadamente 100 projetos, 100 processos que circulavam na secretaria. E hoje a gente entrega 10 mil, tem 10 mil processos. Vocês não conseguem imaginar o trabalho que isso dá. E a gente entende que é exatamente isso. As coisas não funcionavam porque dá muito trabalho. E a gente tem trabalhado muito, se dedicado, empenhado. É uma secretária que está 7 horas da manhã na secretaria e é muito comum, 11 horas da noite, ela está saindo do gabinete. E sábado e domingo está sempre no interior, em alguma cidade, e promovendo não só as coisas que acontecem aqui no Rio de Janeiro, mas promovendo tudo que acontece dentro do interior também. A gente está criando, agora eu tive em conservatória, e a gente está promovendo um espaço lá que nada mais é do que um coreto. Vocês não conseguem entender o quanto isso é importante nessa cidade, né? E aí você vê que ali é um espaço para as pessoas poderem divulgar, né, sua cultura, poder participar, e a gente daqui poder mandar grupos para lá também. A gente está no meio agora, até hoje, até amanhã, perdão, está acontecendo na Casa G20, no Laura Alvim, ali em Ipanema, o OLA, que é um programa que nós temos de internacionalização da cultura, porque uma das preocupações também que tivemos esse tempo todo é que o mundo todo soubesse o que nós temos de bom aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, junto com o Santander, o presidente esteve lá presente lá, foi para a Espanha para poder levar a cultura do Rio de Janeiro para essas cidades, para que eles pudessem entender que numa favela como a Maré, você tem uma orquestra de meninas lá, oriundas de escola pública, mas que tem uma qualidade de excelência na sua entrega fora do comum. E é isso que a gente tem feito, promovendo. E aí agora, eu particularmente como economia criativa, meu mestrado é em indicadores, né? Então, fico sempre fuçando muito números. E a gente firmou uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas para saber exatamente esse recurso que a gente coloca, qual é o retorno disso. E de cada R$ 1 investido na cultura, a gente tem um retorno de R$ 6,50 para a economia do estado do Rio de Janeiro. Então, tem valido muito a pena. E aí, agora, entrando na questão da inteligência artificial, digital, a gente tem promovido agora a ideia de saber quem são, quantos são, onde estão, o que fazem, um observatório da cultura e da economia criativa, porque para começar qualquer coisa a gente precisa de planejamento. Quando a gente começou todo esse trabalho lá atrás, e a Dani capitaneia isso no dia a dia, muito próximo, a gente fez um planejamento. E aí, nesse planejamento, a gente sabia que ia sair de 100 processos para 10 mil. Então, a gente precisava de um compliance muito forte. A gente precisava de uma ouvidoria, corregedoria, controle interno, auditoria. E eu sou contador de formação. Então, eu vejo isso no meu dia a dia. Eu trabalhei 10 anos na Shell, trabalhei 9 anos com a Ike Batista, toquei a Copa do Mundo e a Olimpíada pela Duty Free. Então, hoje a secretaria, a gente se preocupa muito com não só a questão de formação cultural, mas a questão técnica dessa entrega também.
E em 4 anos a gente não tem um processo administrativo, as PASes, você sabe disso. A gente zela muito pelo nome do governo do Estado, o governador apoia todas as ações, e a gente tem trabalhado muito para que tudo aconteça com muito zelo, e Daniele tem essa preocupação, porque é o CPF dela, né? É o nome dela. Então a gente trata com muito zelo e com muita responsabilidade. E esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido na Secretaria de Estado de Cultura. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Júlio. Eu jamais ia conseguir a atenção de vocês lendo o currículo deles dois, então é bom que eles defenderam o que é de mais significativo para eles. Vamos ouvir agora o Augusto Ascher, que é do Instituto Lemob. Augusto, o microfone é seu. Bom dia para todos, agradeço o convite imensamente e hoje eu estou na posição aqui, vou dizer, técnica, né, de tentar responder, explicar para vocês como entra a inteligência artificial dentro de todo esse contexto, né? Então, a minha missão não é nada simples. Obviamente, eu vou tentar ir por uma linha um pouco menos técnica e mais conceitual, porque, afinal de contas, deixa eu me apresentar, né? Eu realmente eu faço parte do Instituto Lemob. O Instituto Lemob é um instituto voltado principalmente à parte da eletromobilidade, né? A gente faz um estudo, mas não olhando o carro, mas olhando o que muda, né, em volta da entrada de um veículo elétrico no dia a dia das pessoas, né? Minha formação e aonde eu atuo diretamente é na área de projetos ligados à Smart City, né? Smart City ficou um tema muito amplo hoje, cabe qualquer coisa dentro de Smart City, qualquer tipo de projeto, né? E hoje o que a gente vê, esse conceito de Smart City ele veio muito da parte técnica, da tecnologia, né? O que a gente vai falar um pouco aqui, mas hoje ela está indo muito para o contexto que a gente está tratando nesse evento, que é trazer a parte mais humana de todo essa engrenagem, né, para dentro disso. Então, as smart cities estão mudando para cidades conscientes, de inteligentes para cidades conscientes, né? E aí a tecnologia ela vai entrar dentro desse contexto como uma ferramenta. O que é a tecnologia, né? A tecnologia é o martelo, é a chave de fenda, é aquela ferramenta que a gente utiliza para resolver os nossos problemas. Nada mais que isso, assim, tratando de uma forma muito simples, né? Obviamente, o grande problema é a gente entender o que a gente precisa, né, para resolver os nossos problemas, né? Então, além do Instituto, eu trabalho também numa empresa que é a Sonda. A Sonda é uma empresa de 50 anos de mercado, de origem chilena, atua na área de cidades inteligentes e mobilidade. E, principalmente, eu acho que eu vou vestir e vou ficar com o chapéu aqui de vice-presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da Associação Comercial, né? Porque, inclusive, nós estamos desenvolvendo dois projetos que vão muito nesse encontro atualmente, né? Que é o Observatório e também a Jornada de Inovação, onde o grande objetivo é a gente poder trazer para próximo aqui da associação, não só fazer esse cruzamento cross, né? Esse conselho, o conselho ele é cross em relação a todos os demais conselhos que a gente tem hoje na associação, né? Porque a gente está falando mais diretamente ali da parte técnica, mas olhando, né, toda a parte de cultura, saúde, enfim, energia, mas principalmente tentando entender isso, né? Quais são as melhores ferramentas? Como é que a gente pode ajudar efetivamente nisso, né? E nisso trazer para dentro desse contexto esses nossos problemas mais do dia a dia, né? Eu posso dizer que, assim, só dando um pequeno spoiler da questão da inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela vai se tornar uma tecnologia ubíqua, né? Que a gente chama. Ubíqua seria tudo aquilo que passa a fazer parte do nosso dia a dia, né? E assim como o celular. Alguém não tem um celular aqui hoje? Acho que não. Não, né? Pois é, daqui a um tempo vocês também vão ter inteligência artificial ou já tem rodando, seja no celular, no seu dia a dia. Então, todas essas tecnologias que passam a fazer parte do nosso dia a dia, elas ganham uma grande importância. Então, a gente precisa olhar exatamente sobre esse prisma. Então, assim, o meu papel hoje vai ser muito de tentar levar esse tema mais técnico para um lado um pouquinho mais
consciencioso, vamos dizer assim, ok? Obrigado. Obrigada, Augusto. É, agora nós vamos ouvir o diretor de investimentos da Rio Filmes, o Maurício Irata, que está representando o secretário municipal de Cultura, o Marcelo Calero. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite em nome do secretário Marcelo Calero, poder falar desse importante tema. Inteligência artificial é provavelmente a tecnologia mais disruptiva a adentrar o universo da cultura, enfim, recentemente com certeza, mas talvez em todos os tempos. Me apresentar um pouquinho primeiro, né? Sou Maurício Irata, diretor de investimentos da Rio Filme. Rio Filme, que é a empresa municipal dedicada ao desenvolvimento do setor audiovisual do município do Rio de Janeiro. Antes disso, enfim, eu tenho estado na gestão pública do setor audiovisual já há 20 anos, passei pela Secretaria do Audiovisual, passei pela Ancine, fui secretário executivo da Ancine durante todo o período de regulação da implantação da lei da TV Paga, que comparado à inteligência artificial parece brincadeira de criança, enquanto desafio regulatório, até o streaming, que é a grande bola da vez do debate regulatório do setor audiovisual, parece algo pequeno e pouco disruptivo quando comparado à inteligência artificial. Falar só rapidamente também, falar um pouquinho do que a Rio Filme andou fazendo nos últimos 4 anos. A gente está encerrando o primeiro ciclo aqui de gestão da prefeitura do prefeito Eduardo Paes, com números bastante expressivos. Foram 170 milhões de reais investidos, que estão sendo investidos nesses 4 anos, que provocaram um crescimento, deixa eu só pegar aqui e fazer minha colinha, de 56,2% na economia do setor audiovisual do município do Rio, são dados da Fazenda do Rio de Janeiro. A gente atingiu uma movimentação econômica em 2023 de 4,2 bilhões de reais no setor audiovisual, que torna o setor audiovisual o 10º setor econômico do município do Rio de Janeiro, comparável ao turismo e à educação, só para a gente ter ideia das dimensões do setor. A indústria audiovisual carioca é formada por 1,7 mil empresas, a maior parte delas concentradas em produção audiovisual, gerando 20,4 mil empregos formais no Rio de Janeiro. E é muito importante dizer, o Rio de Janeiro historicamente, essa não é uma conquista dessa gestão, o motor da indústria cinematográfica audiovisual brasileira. Nós somos responsáveis historicamente por 70% do market share do cinema brasileiro nos últimos 10 anos, 15 anos. Nos últimos 15 anos, sendo que durante 7 anos não contínuos, a gente chegou a ser responsável por mais de 90% do market share do cinema brasileiro. Então, essa é uma questão relevante, sempre a gente tem em mente que quando a gente fala em cinema brasileiro, em algum grau a gente está falando de cinema carioca, tá? Então, os números do cinema brasileiro são os números do cinema carioca. E, enfim, estamos iniciando agora um novo ciclo de gestão que a gente espera que consiga impulsionar ainda mais e solidificar essa política que a gente construiu nos últimos 4 anos. Enfim, agora com o desafio, talvez, de reconquistar plenamente o nosso market share, que caiu brutalmente por conta da pandemia, e finalmente conseguir conquistar uma presença internacional permanente, relevante, né? A gente vive de pequenos pulsos internacionais, agora está vivendo particularmente com o filme do Walter Salles, que está com grandes chances aí no Oscar, mas a gente tem que sair desse momento de pulsos, né, para um momento de estabilidade, uma presença internacional forte da produção audiovisual brasileira, que, como eu disse, sem detrimento da produção dos outros estados, dos outros municípios do Brasil, em grande grau produção carioca. Muito obrigada, Maurício. A primeira pergunta vai para Júlio César de Souza. Júlio, quais são as principais mudanças que estão acontecendo hoje no setor em decorrência da adoção da inteligência artificial? Na verdade, a gente está preparando a base, né? Porque até então a gente não tinha nenhum levantamento. A gente tem também um instituto dentro da secretaria que cuida de todo o patrimônio, que é o INEPAC, para você ter uma ideia. A gente tem alguns escritórios no interior e a preocupação da Daniele tem sido em saber exatamente onde é que estão, quais são e quem são esses patrimônios que nós temos, para que daí a gente possa até começar a promover visitas pela internet e algo da forma digital para poder dar visibilidade, né?
estado do Rio de Janeiro ele é muito forte, né? A gente está falando de uma capital que deixou muito recurso aqui, muito patrimônio, e hoje a gente precisa dar conhecimento e visibilidade a tudo isso. Então, a ideia agora é essa, é levantar para que a gente possa não só dar visibilidade, mas também levar a educação patrimonial, né? Para as pessoas possam saber. E a gente conta muito com alguns recursos digitais e a inteligência artificial para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas cientes de tudo isso que está acontecendo, né? Eu cito aqui Miguel Pereira, né? A gente está com o avanço de uma cidade que tem 1 bilhão de parceria pública-privada hoje lá. Você tem 400 milhões em obra no estado do Rio de Janeiro. Uma cidade que está avançando e não é de conhecimento de todo mundo. Então, hoje a gente sofre muito com isso, né? As Paz falou muito bem. A gente tem muito problema de educação, de qualificação, de capacitação, mas a cultura é a mola que a gente consegue sobrepor tudo isso e chegar a todo mundo. Então, a gente tem trabalhado nessa base, né? Porque nem essa base, para você ter ideia, a gente tinha. Saber exatamente quem são, quantos são, onde é que estão. Se perguntar para a maioria aqui, não vai saber responder onde é que estão todos os patrimônios do estado do Rio de Janeiro. E são muitos, né? A gente tem uma cidade muito rica e a gente precisa fortalecer o estado como um todo. Muito obrigada. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Fabiana Missi, que ela está num setor que é o de todo mundo sonhado, que é a direção de marketing da Secretaria Municipal de Turismo. O que você acha dessas novidades? Quais são as principais mudanças que estão acontecendo hoje no setor, no seu setor, em decorrência da utilização da inteligência artificial? Eu acho que a principal, com certeza, é a barreira da língua, né? A gente, com as ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue tradução simultânea em todas as línguas, então a gente consegue atrair muito mais turistas, eles se sentirem muito mais seguros e confortáveis. Então, a inteligência artificial veio somar e ajudar muito nessa questão que é fundamental, né? Então, acho que o principal disso tudo é a gente passar esse problema que era, né, a barreira da língua, né? Então, as pessoas vêm do mundo inteiro e agora elas conseguem se comunicar e fazer seus passeios e entenderem a história do lugar. Então, acho que isso nos pontos principais, além de também a parte de sustentabilidade. A gente consegue, com a inteligência artificial, ver os lugares onde precisa de mais atenção, de práticas sustentáveis, indicar como ter um funcionamento melhor com práticas sustentáveis, né, com os turistas. E isso tudo com a inteligência artificial fica muito mais prático e eficiente para todo mundo. E também a questão da acessibilidade, que com a inteligência artificial no turismo, a gente consegue rapidamente promover uma maior inserção e também com roteiros turísticos personalizados, com pessoas com deficiência e que precisam de cuidados especiais na cidade do Rio. Então, acho que a inteligência artificial, eu posso falar aqui diversos, mais de 10 pontos muito importantes. Mas acho que esses três, assim, eu destaco, né? A gente ultrapassar a barreira da língua, né? A sustentabilidade e a acessibilidade. Esses três pontos são muito importantes e que a inteligência artificial veio para acelerar isso e já está nos ajudando muito, né? E eu vou falar uma coisa que vocês falaram do show da Madonna, que o show da Madonna saiu, a gente que trouxe a Madonna pela Secretaria Municipal de Turismo do Rio, junto com o prefeito Eduardo Paes e a secretária municipal de turismo, Daniela Maia, e isso movimentou 300 milhões de dólares de mídia espontânea no mundo inteiro. Foi capa de todos os veículos, Le Parisien, The Guardian, New York Times, Washington Post, todas as televisões internacionais, China, Japão, colocando o nome do Rio de forma muito positiva no mundo inteiro. Isso é intangível, né? O que isso trouxe para o turismo do Rio de Janeiro, para a economia, né? Eu falo que o turismo é também trabalho e renda, né? Então, o que movimenta na cidade, o show da Madonna, a gente fala o efeito Madonna, né? 14 mil pessoas trabalharam para que esse show acontecesse.
né? Então, 1,5 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, os dados, os números são gigantescos, e ela falou do maravilhoso espetáculo do Tom Jobim, que ainda não assistiu, lá no Teatro Casagrande. A gente apoia e patrocina esse espetáculo, porque a gente tem total entendimento da importância da bossa nova para o turismo. As pessoas querem, chegam, a gente vai no mundo inteiro, a gente aterriza, está tocando bossa nova. A gente vai nos lugares, bossa nova. E o Rio de Janeiro, as pessoas chegam nos hotéis, elas querem consumir bossa nova, né? Então a gente está com esse espetáculo belíssimo no Casagrande, e o Rox, que é espetacular. Também indico todos a irem, né, em Copacabana, um espetáculo internacional, padrão Broadway, um Broadway mais, com certeza, espetacular. O Alexandre Ascioli, o investimento que ele faz na cidade do Rio de Janeiro, em prol da nossa cidade, do turismo, da cultura, e o espetáculo tem tecnologia de ponta, o melhor que existe, com audiovisual e com artistas, cantores, dançarinos, e um jantar maravilhoso. Então, é um padrão internacional que eu indico a todos, e nós também estamos apoiando o ROX. Eu falo isso e acho que tudo está interligado à inteligência artificial também, porque todos esses espetáculos também usam de inteligência artificial para os dados, para depois ter o feedback, né, de como foi. Isso acelera muito você ter uma eficiência de resultados, de saber esses números, né? Então, acho que a inteligência artificial, como ele falou, é um momento disruptivo para tudo, né? E para nós do turismo, maravilhoso. Obrigada, Fabiana. Só para contribuir um pouco aqui com a Fabiana, não sei se todo mundo foi no Rio Mais Agro, lá no Campo Olímpico de Golfe, mas a gente viu isso, né? Mesas no meio ali, e todo mundo assistindo palestras internacionais e tudo acontecendo, e deu tudo certo, assim como o próprio G20, né? A gente teve sucesso absoluto. Essa barreira da língua está ultrapassada pela ajuda da parte digital e inteligência artificial. Obrigada. Augusto acha. Quer que eu repita a pergunta? Quais as principais mudanças que estão acontecendo no seu setor em decorrência da utilização da inteligência artificial? O meu setor é a tecnologia, então eu tenho um impacto direto, e em relação a isso, eu vou trazer um pouquinho do bastidor do show da Madonna. A Madonna está se tornando quase também uma inteligência artificial, né? Mas o bastidor da Madonna, ele teve uma aplicação bem forte de inteligência artificial, por exemplo. Tiveram drones, não sei se alguém participou, teve no show, mas tinham drones. Esses drones estavam a serviço do COR, né, onde tinham com câmeras transmitindo ao vivo informações. Por trás desses drones e dessas informações, tinha um software chamado de Analytics. Esses softwares estão fazendo análise das pessoas, inclusive análise facial das pessoas, aonde detectaram uma série de foragidos, pessoas procuradas, e detecções também de outras situações. Então, aí, dentro do show, a inteligência artificial ela estava atuando exatamente para poder agilizar e prover que o show decorresse da melhor forma possível. Então, com a possibilidade de utilização desse tipo de tecnologia, usando por trás a inteligência artificial, que fazia toda uma automatização e reconhecimento de todas as situações que estavam previstas ali, né, de serem verificadas, tudo correu de forma positiva em relação a isso, né? Toda a parte da questão cultural, ou mesmo em relação à questão de todos os eventos, né? Você tem por trás, né? Deixa eu colocar numa ordem aqui, né? À medida que a gente tem um evento como esse nosso evento ele está gerando imagens, está gerando informação. Essa informação ela precisa ser trabalhada de alguma forma para atingir um público final, né? Quem é esse público, né? Ou como trabalhar essa informação de forma que ela chegue às pessoas que são o nosso objetivo, né? E qual é o nosso objetivo? Então, o papel da inteligência artificial hoje, principalmente, é pegar
a quantidade de dados que estão sendo gerados através tanto da parte audiovisual quanto da parte escrita, enfim, né? Vamos pegar livros, etc., e poder transformar rapidamente esses dados em informações úteis para que a gente possa tomar uma decisão assertiva, para que a gente possa definir algumas ações em relação a qualquer questões, né? Os escritórios. Então, eu até sempre brinco, a gente estava conversando ali fora, né, sobre a questão da tecnologia, da inteligência artificial tirar empregos, né? Ou ser uma arma nesse sentido. Então, eu tenho o exemplo da analogia da faca, né? Uma faca, ela pode matar alguém ou pode passar manteiga no pão. Depende de quem está por trás disso. Então, a gente sempre vai ter, a gente não pode deixar de trazer uma inovação ou trabalhar alguma coisa de uma forma positiva, pensando que, de alguma forma, aquilo pode também gerar algo negativo, né? A gente tem que pensar sempre no lado do benefício que aquilo vem trazer. E a questão da inteligência artificial, ele vem nesse ponto, ele vem de colaborar, eu brinco, eu utilizo bastante atualmente, até como teste de função, né, profissional, e eu chamo que é o meu estagiário inteligente, né, porque a gente demanda todas as tarefas mais operacionais, né, para esse tipo de tecnologia. E eu acho que esse é o grande papel, efetivamente, dessa tecnologia, é ela poder operacionalizar tudo aquilo que nos tira o tempo devido para que a gente coloque inteligência em cima. E a inteligência, ela é humana. A gente determina para a tecnologia o que ela precisa fazer, que informações ela precisa trazer. A gente traz o problema para a tecnologia para ela nos ajudar a resolver. De que forma? Rapidamente podendo cobrir uma quantidade de dados imenso que nós poderíamos também fazer, e como a gente vem fazendo todo esse tempo, mas de uma forma muito mais lenta, né? Então, se a gente pensar a tecnologia dessa forma, ela é um grande aliado, né? Para qualquer situação, qualquer um de vocês aqui possam pensar, seja para chegar em um determinado país e pedir para que ele te ajude a montar um roteiro de turismo dentro das características. Eu gosto muito de museu, eu gosto muito de assistir show de bossa nova, etc. Eu gosto de visitar áreas arqueológicas, enfim. E ele consegue rapidamente buscar essas informações que estão na internet, né? Hoje, qualquer informação está na internet, né? Você consegue, não existe mais dúvida, né? Pô, mas que informação é aquela? Busca no celular que você vai saber. Não existe mais o tempo de dúvidas, porque as informações estão ali. E essas informações estão chegando cada vez mais rápido. O papel da inteligência artificial é basicamente isso, é ajudar a organizar todas essas informações e trazer para a gente da melhor forma possível. Porém, hoje eu digo que a pergunta ela passa a ser mais importante do que a resposta. Porque se você não souber fazer a pergunta correta, a inteligência artificial ela não vai te trazer a resposta correta, aquela que você precisa. Então, cada vez mais, ela vem também evoluindo a gente no sentido de que a gente precisa ser mais conciso, precisa ser mais objetivo em relação às coisas que a gente precisa, o que nós precisamos buscar ter, né? E se nós fizermos as perguntas corretas, trouxermos os argumentos corretos para o contexto que a gente precisa resolver, nós vamos ter um retorno devido da ferramenta. Do contrário, não. Então, quem é o inteligente nessa história, né? É a tecnologia ou somos nós? Porque, afinal de contas, somos nós que desenvolvemos a tecnologia, né? Então, mais uma vez, eu sempre coloco, né? Não é uma tecnologia nova, já está desde a época de 1960 e poucos, aí rodando em grandes tecnologias. A tecnologia de processamento ela evoluiu ao ponto de que esse aqui passou a ser aquele grande computador de antigamente. A gente tem hoje dentro da nossa casa, lá na nossa cama, lá carregando. Então, o poder de processamento ele trouxe a possibilidade da gente trabalhar com tecnologias mais potentes e mais atuais. E a tendência, olhando para frente, é que essas tecnologias elas vão caminhando juntas, né? A gente vai tendo mais processamento. Hoje, inclusive, uma particularidade aqui, todo mundo tem contato, né, com os data centers, né? São aqueles grandes prédios aí seguros, onde nossos dados todos estão lá, nossa vida toda está dentro de algum desses data centers.
Esse que era um negócio que até então começou a cair um pouco, com a inteligência artificial e a necessidade de processamento, virou um novo grande negócio, né? Se construir centros para guardar e processar dados. Então, trazendo aqui um pouquinho do lado tecnológico da questão do coisa. Então, eu acho que o contexto da inteligência artificial e a provocação que eu faço para vocês é essa, é exatamente de tentar pensar como você diria para uma inteligência artificial para resolver determinados problemas. Esse exercício, vocês vão ver que não é uma tarefa simples, né? E você obter aquilo que você quer, você precisa ser muito objetivo e ter muito claramente para você, na sua cabeça, como estruturar aquilo, né? Como criar uma criança, vamos dizer assim, né? A gente tem que dar os comandos certos, a gente tem que passar as informações de uma forma para que a gente consiga encaminhar aquela criança da melhor forma possível para a educação, etc. Muito obrigada, Augusto. Seguindo o que o Augusto disse, eu descobri há pouco tempo que a importância da pergunta é enorme. Muitas vezes a pessoa diz assim, dá um Google, é o neologismo, né? Dá um Google para saber de alguma coisa. Às vezes não dá resultado. Aí, quando não dá resultado, eu refaço pergunta. Eu queria convidar todos, depois que a gente terminar esse módulo, a irem ao saguão comigo, com toda a equipe, para conhecer o nosso avatar, o Barão de Mauá. Toda vez que eu recebo a visita de alguém, o José e eu recebemos a visita de alguém aqui, obrigada, Marta, eu sou tua fã. Eu vou contar para vocês, porque não é uma questão ética, é uma questão de simpatia. Então, eu recebi aqui um arquiteto chamado Mário Santos, que é de uma família toda de arquitetos. A mãe dele, Janete Costa, foi a que difundiu a beleza do artesanato brasileiro em todos os hotéis do Brasil e depois do mundo. E aí, antes dele vir, eu fui lá e perguntei para o Barão de Mauá. A família Costa, o Mário Santos e a Janete Costa são nomes internacionais, não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando o Mário Santos estava comigo, ele respondeu direitinho o que eu queria que ele dissesse. De outra pessoa que eu fui fazer essa experiência, eu não fiz a pergunta adequada, então foi uma droga. Eu fiquei com cara de tacho, porque não deu certo. Augusto, eu comprovei isso, viu? Obrigada. E eu também, eu desci, logo no início, falei de música no museu, aí vi tudo. Festival de Arpas, vi tudo. Sérgio Costa Silva, vi tudo. Então, se vocês fizerem 3 perguntas, alguma da sua atividade, do seu nome, realmente é uma surpresa muito agradável. Então, eu fiquei brincando. Toda vez que eu passo lá, eu pergunto de alguém meu, algum projeto, fico bisbilhotando a vida das pessoas. O pior é que o relógio não para. Maurício, agora é a tua vez, por favor. Quais são as principais mudanças? Você é do setor, né? Setor audiovisual, não do setor de inteligência artificial, embora na velocidade que a inteligência artificial está entrando no setor audiovisual, quase vai se tornar a mesma coisa. Vou pegar aqui o gancho do Augusto. A inteligência artificial, de fato, é uma ferramenta muito poderosa. Ela não é uma ferramenta única, elas são ferramentas no plural, né? Quando a gente fala no setor audiovisual de inteligência artificial, a gente está falando normalmente daquele braço que é a inteligência artificial generativa, aquela que é capaz de gerar coisas, gerar texto, gerar imagens. Tem outras formas, né, de inteligência artificial, mas essa é a que está trazendo maior burburinho, maior impacto no setor audiovisual. A velocidade com que essa inteligência artificial está entrando nas ferramentas audiovisual é avassaladora. Como eu estava falando da questão de disrupção, eu diria que, assim, quando a gente olha, né, para o panorama recente da tecnologia de informação, a gente tem uma série de movimentos disruptivos e a nossa tendência natural é colocar a inteligência artificial nessa sequência, né, como a uberização, enfim, a prestação de serviços no celular, algo que é desta ordem. A minha impressão é que é algo de uma ordem um pouco superior a isto, em termos de velocidade de impacto. É algo mais próximo do que acontece com engenharia genética. Tá? Eu falo isso porque eu falo da preocupação regulatória com a questão. A engenharia genética ela teve uma velocidade muito alta ao ponto de que os reguladores disseram assim, calma, ela vai acontecer, a gente reconhece, mas a gente tem que olhar, o avanço tem que ser moderado, porque o potencial disruptivo de alguma coisa ser feita e depois desfeita é muito grande.
eu sinto que a inteligência artificial generativa está nesse mesmo local, nesse mesmo momento. Por que eu estou dizendo isso? Você tem uma série de questões éticas e de direito autoral que se colocam muito rapidamente pela velocidade com que elas foram feitas. Ou seja, você sempre pôde, já há muitos anos, reconstruir o rosto de alguém em 3D e fazer de conta que aquilo é verdade. Só que a quantidade de investimento e tempo para você fazer isso faz com que isso não fosse uma coisa comum, não era uma coisa trivial. Você tinha que parar uma empresa, parar dezenas de pessoas para fazer um vídeo de 1 minuto do Schwarzenegger contando uma piada que ele nunca contou. Né? Hoje em dia, qualquer pessoa bem intencionada ou mal intencionada é capaz de fazer isso. E tem feito. Os impactos políticos, a gente, enfim, tem visto por aí, mas não entrando nessa seara, os impactos para a indústria do audiovisual têm sido gigantescos. Então, você tem, por exemplo, questões éticas sérias, como pessoas que não estão mais vivas sendo colocadas em determinadas situações. A gente viu isso agora recentemente em algumas propagandas, mas você pode começar a fazer isso em conteúdos. Ou seja, pode colocar cantores que já faleceram para cantar músicas que eles nunca cantaram. Músicas que não sabemos se eles gostariam de ter cantado. Que é com a filha, exatamente. No Nat King Cole com a filha, evidentemente não achamos que é uma coisa tão complicada, mas no Nat King Cole precisa ser colocado para cantar uma música da Xuxa. Hoje em dia você pode fazer isso com 3 cliques. Você pode colocar o Roberto Carlos para cantar Led Zeppelin, assim. Roberto Carlos quer cantar Led Zeppelin, hoje ele pode responder, mas daqui a alguns anos pode ser que não tenha mais capacidade de responder, e assim, o que garante, né, que é ético a gente fazer com que isso exista, não é porque pode existir que deve existir. E as questões de direito autoral pesam muito também. Então, já teve uma primeira onda de crítica em relação a isso, porque durante o processo de desenvolvimento de todas essas tecnologias generativas, se partiu do pressuposto que estava se trabalhando com protótipos, então eles não se preocuparam com a questão de direitos autorais, porque, óbvio, você está fazendo um protótipo, uma tecnologia que não é comercial, você pegar ali conteúdos que são protegidos, utilizar nesse processo de treinamento, enfim, parecia algo que não problemático. Quando, de repente, essa ferramenta é colocada comercialmente e ela é capaz de gerar conteúdos a partir daquilo, essa questão virou um problema. Né? Você estava lendo essa notícia vindo para cá, que alguém já estava treinando tecnologias de inteligência artificial a partir dos roteiros de Breaking Bad, porque são considerados uma das maiores séries de todos os tempos. Acho que os criadores de Breaking Bad não gostariam disso. Por quê? Não porque eles não querem ser reconhecidos, mas porque alguém pode começar a gerar roteiros tão bons quanto Breaking Bad. Isso faz sentido, né? Economiza tempo, certamente, economiza dinheiro, certamente, mas tem cabimento isso? A gente alimentar uma inteligência artificial com conteúdos protegidos, que ainda estão no seu período de proteção, para que daí ela gere outros conteúdos que são, em tese, originais. Então, você tem todo um desafio de direito autoral que nunca existiu na história da humanidade. Né? O direito autoral ele tem uma construção histórica densa que vai sendo feita de maneira incremental a partir que as tecnologias foram colocadas, mas nunca surgiu um desafio como um conteúdo ser criado sem ser por um ser humano. Essa é uma novidade na história da humanidade. Você sempre teve um outro humano que copiava outro humano. Essa era sempre a questão. Se é original ou foi um humano que fez uma cópia? Então, esse debate é mais considerado, o debate da inteligência artificial é mais simples, né? O copiador está errado, ele não poderia ter copiado, estava protegido. Agora, quando você tem um conteúdo que é gerado por ninguém, nenhum ser humano, aí você tem uma questão. Ele é protegido, não é protegido? Se é protegido, qual é o ser humano que detém? É o criador da tecnologia? É o dono da tecnologia? São os criadores originais que alimentaram a tecnologia? Em que percentual? Até que ponto? Então, é um desafio que ele precisa ser resolvido antes que você generalize o uso da tecnologia. E ela já está num ponto de generalização. Essa que é uma questão. Assim, ela chegou num ponto que você já consegue fazer isso. Só que você precisa resolver esses entraves para fazer, né? E daí você tem problemas, enfim, o audiovisual ainda é um problema mais sofisticado. Se você for debater com, vai ter gente de música aqui, vai te falar do que está acontecendo na indústria da música. Porque na música isso é muito mais simples de ser feito. E já estava sendo feito. Não sei se vocês acompanham esses debates, mas, por exemplo, alguns anos atrás, houve um debate dentro do Spotify
porque o Spotify estava disfarçando a presença de músicas de bandas que não existiam, de músicos que não existiam. Ele contratava músicos, não era inteligência artificial ainda, ele contratava músicos, criava uma banda que não existia, compunha músicas das quais ele tinha propriedade, fazia de conta que eram artistas que existiam e colocavam no meio de playlists. Então você estava ouvindo os artistas que você gosta e de repente entrava ali artistas que você não conhecia e você não sabia o que era o próprio Spotify. Só que o Spotify paga receitas com base em volume de audição. Então, quando ele coloca músicas que ele tem total propriedade, ele ganha mais dinheiro com isso. Ele, evidentemente, tem um estímulo para colocar cada vez mais músicas de propriedade dele e menos músicas de propriedade de terceiros. Então, havia ali um espaço para ele começar a migrar o gosto das pessoas de artistas que existem para artistas que não existem, de propriedade intelectual de pessoas no mundo para propriedade intelectual própria dele. Passa 10 anos, você cria uma geração que só ouve músicas do próprio Spotify. Se você junta isso com inteligência artificial, você não tem nenhum ser humano envolvido no processo de criação dessas músicas. E um Tom Jobim vai nunca mais existir. Então, a gente tem hoje o potencial de gerar essa situação. De você nunca mais gerar um Tom Jobim. Você nunca mais gerar uma nova música, porque a inteligência artificial trabalha olhando para o passado. Né? Então ela trabalha olhando para aquilo que já existe, são só reversões de coisas que já foram feitas, e a criatividade humana precisa avançar. O Jobim criou a bossa nova quando a bossa nova não existia. A inteligência artificial não consegue gerar uma bossa nova, não consegue gerar uma tropicália, né? Porque precisa alguém olhar para algo que existe e criar o novo. Ela não cria o novo, ela recria a partir daquilo. Então, é um conjunto de desafios que precisa ser resolvido antes da gente generalizar para especificamente as atividades criativas a inteligência artificial. E, claro, cada área vai debater com vocês, empresários, o que é o limite dessa atividade criativa, porque isso tenho visto também, já entrando no campo da anedota, toda vez que você fala com um corpo criativo, ele vai dizer que o dele é muito especial e é insubstituível, mas aquele outro campo, aquilo vai morrer. Então eu vi entrevistas de atores hollywoodianos dizendo assim, não, os atores não têm como ser substituídos, mas o pessoal de efeitos visuais vai desaparecer. Eu vi roteiristas dizendo assim, não, o roteiro não tem como ser substituído, mas os atores, talvez você possa colocar a cara e colocar um outro ator para fazer, os atores não vão durar. Então todo mundo acha que o problema está no outro lugar, né? As pessoas têm que começar a perceber que o problema está em vários lugares. Ou falando da questão por exemplo, pega um exemplo que surgiu na mesa. Eu também acho maravilhoso que a barreira da língua tenha sido quebrada, mas vai conversar com os tradutores o que eles estão achando dessa disrupção. Então, assim, são desafios, né? E aí, concordando com Augusto, não deve impedir que a gente use as ferramentas, mas a gente tem que olhar com profundidade os impactos dessas ferramentas, né? Porque é isso, a gente vai começar, tem setores inteiros que podem evaporar da noite para o dia. A gente tem advogados por aqui, eu já ouvi. Então, eu já ouvi várias histórias, essa coisa da identificar ser o nosso estagiário, do corpo de estagiários, de assistentes legais que começam a deixar de ser necessários, porque você está gerando uma série de demandas, enfim, que a inteligência artificial consegue fazer a petição, consegue repetir. Então, assim, para que você precisa de 50 estagiários num escritório de advocacia, se você pode ter uma inteligência artificial que gera todas as suas petições? Então, assim, são desafios que vão impactar profundamente a gente e que a gente precisa conseguir enfrentar. Obrigada, Maurício. Eu não vou estar viva, mas um dia vão poder parar o tempo também. Só que aqui não tem jogo, o tempo já está colado na gente. Eu queria que cada um respondesse o mais rápido que pudesse, porque já era para ter encerrado nosso painel para vir o segundo, que é de música. Inclusive, a Daniela Cola, que é especialista em direito autoral e música, já está aqui. Júlio, você utiliza a tecnologia? Onde você utiliza? Você acha que afeta o teu dia a dia ou você não utiliza? A tecnologia está presente no dia a dia, né? Hoje de cada um. A gente utiliza ela, querendo ou não, ela hoje se faz muito presente, né? E eu só queria botar um adendo aqui, a economia criativa, ela atravessa todos os setores, né? O audiovisual, a música, a cultura, e uma coisa que a gente tem que comemorar, Aspaz, a gente é o primeiro lugar nacional hoje, é a economia criativa do estado do Rio de Janeiro. E é justamente por isso, pelo investimento no audiovisual, pelo investimento no campo da cultura, da música, da gastronomia, tudo isso.
E em tudo isso a gente consegue ver, porque é esse campo, né, da publicidade, é através da mídia, é através do digital, que a gente está chegando cada vez mais longe, está enxergando cada vez mais. E hoje em dia eu tenho usado muito isso, né? Usar principalmente ao meu favor particular quando eu vou para algum lugar. E aí eu peço para criar um roteiro daquele lugar. E eu vou te falar, tem dado super certo, tem sido muito positivo. Fabiana, você usa como? Você gosta? Eu gosto, uso bastante, uso no meu dia a dia também para o tempo, né, ser mais eficiente e funciona muito bem. No trabalho, a questão dos roteiros, a questão da análise de dados, são tantas coisas boas que eu consigo utilizar no meu dia a dia, assim, a inteligência artificial e gosto muito. Augusto, você usa a tecnologia? Gosta? Em que setores? Se eu não fizer a pergunta, ele vai se sentir abandonada, né? Então eu Eu faço. agradeço, eu uso um pouquinho. Inclusive, eu poderia aqui até fazer um contraponto do que o Maurício comentou, né? Porque a gente sempre romantiza muito, principalmente quando fala de cultura, coisas mais, né, que tocam assim emocionalmente na gente. Mas, no fundo, a visão empresarial é que tudo é produto, né? E sendo tudo isso sendo um produto e que você precisa ter uma questão capital em cima disso, você precisa ter informações e cai sempre naquele lugar comum aonde aí a inteligência artificial vai atuar, assim, só para fechar, né? Vai atuar de forma muito importante para poder ajudar, né? Mudanças sempre vêm, as ondas sempre vêm, né? A gente tem que aprender a surfar. Esse é o ponto, né? Porque empregos vêm, acabam e surgem novos. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, assim, a minha mensagem em relação a isso é que é o seguinte: usem bastante e vejam exatamente como tirar o melhor para o dia a dia de vocês. Eu acho que esse é o melhor exercício que tem, tá? Obrigado. Obrigada a você. É você, Maurício. Não uso tanto, talvez, quanto poderia. Eu uso principalmente para extrair dados de textos, de contextos rapidamente. É muito eficiente, é assustadoramente eficiente, né? E também para condensar, fazer pesquisa também é assustadoramente eficiente. Não, então, tem uma experiência mágica de você pegar um JPEG de baixa definição, de uma tabela de dados que alguém te mandou num WhatsApp, e você jogar no chat GPT e dizer assim, por favor, transforme um Excel e extraia esses dados e vem a resposta exata em 2 segundos. Um negócio que se pedir para um assistente, ele perderia 4 horas da vida dele fazendo, a inteligência artificial faz em 2 segundos para você. Impressionante. Eu queria agradecer a todos. A gente vai encerrar esse módulo. Alguém quer fazer alguma observação de 30 segundos, de uma surpresa quando descobriu que aquilo tinha tecnologia? Júlio, você teve alguma surpresa? Acaba que no dia a dia a gente tem muitas agendas, né? Muita coisa no dia a dia para poder fazer. E aí, até voltando no WhatsApp, você ter ideia, eu hoje tenho algo que facilita muito a minha vida. Quando alguém me manda algum evento, alguma coisa pelo WhatsApp ou por e-mail, eu jogo para dentro do WhatsApp. E o WhatsApp hoje atualiza a minha agenda e é sensacional isso para mim, porque na verdade eu pego um folheto de algo, tiro uma foto, ele já bota na minha agenda, já me lembra. Então, minha vida hoje é bem mais facilitada pela inteligência artificial. Convido a todos, visto que o tempo acabou, a tomar um café enquanto a gente muda o módulo. Quem quiser visitar o Barão de Mauá lá embaixo comigo. E muito obrigada pela presença, obrigada pela gentileza de ceder seu espaço.